A Secretaria de Desenvolvimento Metropolitana e Empresa Paulista de Planejamento Metropolitana, a Implasa, realiza amanhã oficina técnica para debater as potencialidades e também barreiras para o desenvolvimento da aglomeração urbana de Jundiaí. O evento será na Faculdade Pitágoras, no centro de Jundiaí, das 9 da manhã até às 13 horas. E nós vamos entrevistar agora o vice-presidente da Implasa, Luiz José Pedretti. A oficina de amanhã será baseada em análise da economia das cidades que fazem parte da aglomeração urbana, que este levantamento apontou. Bom, na verdade é o seguinte, esse evento de amanhã, essa oficina, ela faz parte de um grande projeto que está sendo desenvolvido pelo governador Geraldo Alckmin e diz respeito ao processo de regionalização do estado de São Paulo. O que significa isso? Nós, nesses 2 anos, já criamos a região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Litoral Norte, e 2 aglomerações urbanas, a de Jundiaí e a de Piracicaba. E estamos iniciando agora o processo da região de Sorocaba. E qual é o objetivo disso aí? Pode perguntar, né, ou perguntarem os ouvintes da rádio. O grande objetivo deste processo da regionalização é melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir as desigualdades sociais. Então, este projeto, que já foi realizado em outras regiões, e nós estamos iniciando na aglomeração urbana de Jundiaí e de Piracicaba, ele objetiva, em contato direto com a população, com a sociedade civil, com o Estado, representantes dos municípios, a conhecer o território, a fazer uma análise do território para que no passo seguinte os governos, sejam eles municipais ou estaduais, possam utilizar de maneira racional os recursos públicos em prol da comunidade. E como fazer com que o progresso econômico melhore a vida das populações e reduza as desigualdades sociais? Pois bem, é nesse sentido, então, só para vocês terem uma ideia, nós vamos fazer esse grande levantamento, né, como se fosse o trabalho de um clínico geral. Nós vamos, então, levantar a questão do transporte e da mobilidade. Como é que as pessoas se deslocam, aonde há carência de transporte, como é que pode haver uma integração de transporte entre o Estado e os municípios. Vamos trabalhar com a questão de emprego, com a questão de saneamento básico, rede de água, rede de esgoto, aonde é que falta, como é que são depositados os dejetos, se há rede de esgoto, coleta, ou se isso é depositado em rio. Então, na verdade, realizados esses levantamentos, nós vamos fazer um atlas digital. Isso vai ser plotado numa série de mapas que nós vamos entregar gratuitamente a todas as prefeituras, à sociedade civil, e passa a ser isso um instrumento de planejamento. Então, como é que a população pode ser beneficiada nisso aí? Então, vou dar um exemplo. A partir do momento em que nós identificarmos que uma determinada área de uma determinada cidade não tem coleta de lixo, ou esse lixo é queimado, é enterrado, nós vamos plotar isso e mostrar aos administradores a necessidade de que essas carências sejam supridas, não é? Então, aí que nós começamos a ter a melhoria da qualidade da população e a diminuição dessas desigualdades sociais. Nós estamos entrevistando Luiz José Pedretti, vice-presidente da Implasa. Dr. Simão tem perguntas. A gente tem acompanhado o esforço do governo do estado em trazer, por exemplo, um trem mais rápido para Jundiaí, e a gente tem acompanhado também os constantes congestionamentos da Anhanguera e Bandeirantes. Podemos colocar que essa dificuldade dessa mobilidade apresenta o primeiro problema aí dessa região, de toda a região? Eu acredito que sim. Veja bem, nós temos hoje um grande problema que já é identificado, pelo menos de maneira parcial, na aglomeração urbana de Jundiaí, da ausência da integração do transporte de passageiros, né? Então, um dos objetivos desse processo de regionalização, até isso está previsto na Constituição do Estado, é que o transporte de passageiro regional seja feito de maneira integrada entre estados e municípios.
O que nós temos aí em Jundiaí, como também temos em outras regiões, não é? Nós temos serviços de transporte público municipal e temos o estadual, que faz a ligação intermunicipal. O que nós precisamos fazer, né, isso é um exemplo, dentre outros, né, para melhorar a qualidade de vida da população? É dar um transporte digno, integrado entre o sistema municipal e o sistema estadual e com uma tarifa bastante acessível, né? Então, esta questão do transporte, e não se resume só no transporte de passageiros, mas muito também no transporte de cargas, porque a cidade de Jundiaí, a região, é um polo muito grande de logística de cargas. E com 2 rodovias que já estão ficando congestionadas. E também a posição geográfica de Jundiaí, muito importante, entre 2 grandes regiões metropolitanas, que é a região de Campinas e a região de São Paulo. Então, Simão, a sua pergunta é extremamente pertinente, porque esses aspectos voltados não só à mobilidade, quer dizer, à mobilidade, mas ao transporte público de passageiros e também ao transporte de carga, é um tema que tem que ser abordado, tem que ser discutido junto com a comunidade, para que nós possamos, na etapa seguinte, apresentar as propostas para que os governos do Estado e dos municípios possam tomar atitudes certas nesse sentido. Bom, eu vou apontar mais um problema regional aqui que está sendo, vamos dizer, debatido e está sendo enfrentado aí com, vamos dizer assim, a necessidade que se tem, que é a questão da saúde pública. Sim. O governador prometeu para o ano que vem a inauguração do hospital regional, mas a gente sabe que o hospital regional, nós ganhamos o AME o ano passado. Esses 2 serviços prestados pelo Estado vai estar dentro do Atlas Digital e dentro delas o desenvolvimento e a questão do futuro da saúde dentro do aglomerado? Perfeitamente, Simão. Isso já será contemplado dentro do Atlas, mas não só isso. O hospital regional, na verdade, ele é anterior, né, à criação da aglomeração urbana de Jundiaí. O que nós precisamos fazer agora? Né? Mapear as unidades de saúde existentes na região e ver onde há carência, né, de unidades para que a população possa ser atendida. Então, por isso que é importante que a população, os organismos sociais, a sociedade civil, os organismos de classe participem desta consulta pública, dessas oficinas que nós estamos realizando, porque este projeto não é um projeto de gabinete, é um projeto que vai à população, que vai a campo para conhecer, então, esses problemas, essas barreiras que, obviamente, depois precisam ser enfrentadas pelos governos. Então, a questão da saúde é uma questão bastante sensível e que será analisada também com muito cuidado nesse trabalho. Bom, não dá para falar em projeção para o futuro diante de 2 problemas clássicos que toda cidade vai viver. Primeiro é a questão da água e o segundo do lixo, resíduo sólido. Dá para imaginar que, por exemplo, o aglomerado vai fazer um trabalho conjunto, tanto na conservação, preservação das mananciais, e quanto na reutilização, até através de um consórcio que já teve no passado, os resíduos sólidos? Não, eu acho que isso é importante. Veja bem, nós temos que levar isso ao Conselho de Desenvolvimento do Aglomerado Urbano, que é composto pelos 8 prefeitos, não é? Justamente para mostrar essa situação, né? A questão da cobertura vegetal da região, a questão dos recursos hídricos, a questão do uso do solo, como é que está sendo feito isso aí, as áreas de preservação. Temos que trabalhar também em relação à defesa civil. Nós temos a Serra do Japi, já tivemos uma série de incêndios, existem áreas de inundação também. Então, na verdade, tudo isso vai ser mapeado nesse grande Atlas Digital que nós estaremos entregando no início do ano que vem. E qual é o objetivo? O objetivo é de levar isso aos gestores públicos e mostrar aos gestores públicos aonde existem as barreiras, as dificuldades e as carências, para que a população
possa ser atendida de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Aliás, o governador Geraldo Alckmin sempre tem dito que é importante a utilização racional dos recursos públicos. Recursos esses públicos que são administrados pelo Estado ou pelos municípios, mas que são oriundos do pagamento de tributos. Então, nós simplesmente recebemos um mandato da população para fazer o gerenciamento de maneira racional e objetiva desses recursos. Então, este projeto é um projeto que, mapeando então todas essas, identificando essas áreas de carência de infraestrutura urbana, apontando as áreas de oportunidade para investimentos, nós podemos subsidiar estudos para diversos setores econômicos, empreendimentos imobiliários, comerciais, apontando assim as barreiras, oportunidades. Tudo isso tem que ser feito depois de maneira objetiva, direta, atendendo a população com a utilização racional, então, dos recursos públicos. Vou colocar para o senhor, irmão, o último desafio, né? Claro. A gente tem acompanhado a pressão que a agricultura do aglomerado vem sofrendo através da pressão urbana, o crescimento das cidades, né? A supervalorização dos terrenos e até a falta de incentivo que o agricultor tem e vem sofrendo nos últimos anos. Como o aglomerado vai trabalhar com esse problema? Como fixar esse agricultor? Como manter essa área produtiva até para que tenhamos alimentação também com preço justo no futuro? Sim. Como é que nós vamos atacar isso? Aliás, é uma pergunta muito interessante. Nesse trabalho, nós vamos fazer também o levantamento de todos os planos diretores dos 8 municípios da região. Para quê? Para que nós possamos identificar, né, principalmente nas áreas mais conurbadas, possamos identificar problemas existentes em fronteiras, as demandas existentes entre municípios e o Estado. Para quê? Para que num outro momento, e isso já em 2014, nós possamos iniciar a construção do plano diretor da aglomeração urbana de Jundiaí. Então, neste plano diretor da aglomeração urbana, que será um plano participativo, nós precisamos discutir para onde a aglomeração vai. Quer dizer, se houver necessidade da preservação de área de agricultura, né, principalmente das atividades que são exercidas na região, da parte aí de frutas, né, principalmente, isso nós vamos ter que estabelecer depois num projeto de lei este zoneamento, né? Então, dividindo a parte residencial, moradias, a parte de indústrias, edifícios industriais, parte de serviços, logísticas e principalmente também a parte da agricultura. Então, esses aspectos, Simão, também serão abordados nesse trabalho. Então, como vocês podem ver, é um trabalho de fôlego, é um trabalho bastante grande, é um trabalho, eu diria assim, de um clínico geral, onde nós vamos fazer uma radiografia bastante ampla da região e depois, num segundo momento também, eu gostaria de colocar, depois dessas oficinas, nós vamos fazer um debate final via internet. Nós vamos fazer uma consulta pública, onde nós vamos colocar, né, os primeiros relatórios desse trabalho, para que a população toda depois possa opinar, possa criticar, possa dar sugestões antes da conclusão final desse trabalho. Estamos entrevistando o Luiz José Pedretti, vice-presidente da Implaza. E Luiz, hoje o Jornal de Jundiaí Regional está divulgando uns dados que foram divulgados recentemente também pelo governo do estado, onde aponta que 50,64% foi o crescimento em 9 anos da fatia do aglomerado urbano. Como que o senhor enxerga estes números? Bom, isso já demonstra um desenvolvimento muito grande do aglomerado, né? Apesar de ser um aglomerado de dimensão territorial pequeno, mas é de uma pujança imensa, né? Inclusive, num ranking nacional, está muito à frente de muitas regiões metropolitanas no país. Mas, por outro lado, isso também nos traz uma certa preocupação. Para quê?
a população aí residente tem uma qualidade de vida boa. Então nós precisamos, eu digo, o governo do estado, em conjunto com os municípios da região e sempre com a sociedade civil, fazer esse planejamento integrado. É uma gestão compartilhada da aglomeração urbana. Para quê? Para que o crescimento seja direcionado, né, para aquilo que atendam às necessidades e às realidades da região. Senão nós estaremos, num futuro muito próximo, né, com um crescimento bastante elevado, né, do aglomerado, nós poderemos ter já problemas graves, como a questão da água levantada aí pelo Simão, a questão do saneamento básico, a questão de cobertura vegetal e assim por diante. Então é importante que todos nós, debruçados em cima deste projeto, em torno de uma mesma mesa, possamos de maneira compartilhada e conjunta tomarmos as decisões de interesse da região. Existe previsão também para visitas técnicas em outros municípios? Nós estamos, nós vamos, esse é o primeiro oficina que nós vamos fazer. Depois nós vamos fazer trabalho em campo em todos os municípios e depois nós vamos fechar uma outra oficina técnica com os resultados alcançados, né? Nós vamos fazer então todo esse mapeamento, inclusive fotográfico, e sempre discutindo com a população e com a comunidade, com as prefeituras, que serão informadas oportunamente e antecipadamente da realização desses eventos. Então, eu gostaria de reiterar que amanhã, na Faculdade Pitágoras, no centro de Jundiaí, nós estaremos então realizando essa primeira oficina e convidamos então toda a sociedade para participar junto conosco da discussão das questões do aglomerado urbano de Jundiaí. Entrevistamos Luiz José Pedretti, vice-presidente da Implaza, e mais uma vez eu vou reforçar o endereço do local. A oficina será na Faculdade Pitágoras, na Rua São Bento, no centro de Jundiaí, a partir das 9 horas da manhã, com horário até às 13 horas.